Normalmente as creepypastas têm sempre uma história que envolve a ação, um personagem específico, uma cena bizarra que acontece, quer seja em jogos, filmes, vida real ou outra coisa qualquer. Não esquecendo que existe também as famosas lendas urbanas que acabam por marcar a internet e o passado disso tudo. Até mesmo existem personagens próprios do termo creepypasta, como por exemplo Jeff the Killer, que ficou muito popular antigamente. Hoje vou-vos contar uma história de uma creepypasta que já há bastante tempo queria trazer aqui para o canal, que é nada mais nada menos que o Kajekao, um homem que é considerado um monstro e que tem as suas habilidades que irei dizer ao decorrer dessa história. E que sim, quando eu vi essa história eu fiquei arrepiado. E de acordo com a história, isto tem duas partes, portanto sim, eu vou-vos contar sobre essas duas partes. Vai ficar tudo organizado para vocês entenderem melhor sobre a história. Então, sem mais delongas, peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos ver o que se trata sobre Kajekao. Então, na história do Kajekao, nós temos o Mark, que vai ser o personagem principal. O Kajekao, que de acordo com a história é o antagonista, e a Beatrice, que é a namorada do Mark. Tudo começa no telhado com o Mark a fazer uma reflexão sobre a vida. Porém, na beira do telhado, ele encontra um jornal que noticiava de um jovem que tinha sido morto de uma forma macabra, em que os ferimentos se comparavam com as garras de um animal qualquer. Só que Mark, como já tinha muitos problemas mentais depois de uma briga com a Beatrice, que é a namorada dele, ele ignora e tenta pensar em outras coisas. Só que ele começa a pensar também no caso, que fica até a pensar coisas que o que foi morto podia ter feito na vida e que não fez. Mas isso são outros pensamentos que mais tarde ele deixou de lado. E nós também podemos ver que essa briga foi pesada e que quase resultou no término do namoro entre eles, entre o Mark e a Beatrice. E como vocês sabem, tem certas coisas nos telhados dos prédios que às vezes têm umas partes que guiam lá para cima e às vezes reúnem tralhas que se esquecem de tirar para o lixo. Isso é o caso do que o Mark esbarrou numa caixa de papelão sem querer e que essa caixa caiu do prédio abaixo. Então Mark repara que tem uma pessoa passando naquela rua e que a caixa de papelão cai em cima dessa pessoa estranha. Só que Mark repara que essa pessoa tinha um cachecol preto e branco listrado, com uma máscara estranha e também um capuz preto. Entretanto, ele começa a pedir desculpas, assim a gritar, mas a pessoa não reagiu nada, o que já foi bastante estranho naquela altura. Mas o que ele achou mais estranho é que não havia nem nenhuma pessoa a passar, nem carros a passar, nada. Simplesmente uma rua vazia e aquele homem ali parado especado. Aquilo que o Mark viu parecia um cenário de terror, mas o que está por vir é muito pior do que esse cenário. Esse homem começa a olhar para cima e em seguida ele trepa o prédio, como se fosse uma lagarta a trepar a parede e no final vai para cima do telhado, onde este encara o Mark de forma bizarra. E depois aí sim, deu para reparar a máscara que este sujeito tinha e também a razão de ele trepar o prédio. Ele tinha umas luvas brancas com garras parecidas a de um gato e a máscara dele mostrava duas expressões. Na branca, ele mostrava um sorriso furioso e na outra, que é a parte preta, era um sorriso normal. Então, vamos tentar evitar chamar ele de sujeito e começar a tratar ele de, sim, um monstro. A máscara desse monstro muda de expressão e agora tem um sorriso brincalhão na parte branca, em que ele pergunta ao Mark se ele quer brincar com ele. Mark, sem pensar duas vezes, corre para a porta e se tranca, com o braço apoiado nessa porta para impedir que aquela coisa forçasse a abertura. E enquanto ele estava fechado, muita coisa passou pela cabeça dele, até ele pensar que era alguma alucinação e que aquele monstro nunca existiu. E então ele insistiu ainda mais nesse pensamento, porque ele não estava a forçar a abertura da porta, não estava a fazer simplesmente nada. Então o Mark começa a ter coragem e decide abrir a porta para encarar aquela coisa. Normalmente nas outras histórias o bicho ou o monstro desaparecia, mas não. Ele continuava ali no mesmo sítio onde ele tinha ficado, ou seja, à beira do telhado. E as expressões dele continuavam a mesma coisa, e ele começa-se a rir efusivamente e também a perguntar se ele quer brincar ou não. Ora, o Mark começou-se a sentir mal e teve um leve desmaio, para aí um desmaio de 1 minuto. E quando ele acordou, já não estava ali o monstro. Então, ele estava completamente arrepiado e cheio de medo daquele lugar, pois a rua continuava, as pessoas a passar, os carros a passar, parecia que tudo tinha voltado à normalidade. E ele, como estava em uma fase de choque e também de stress, ele correu rapidamente para a porta, até que ele sem querer bateu com a cabeça na porta, e depois ele acordou na sua própria cama.
Então ele acordou meio confuso a pensar se aquilo foi real ou não, até que depois ele pensa que na verdade aquilo não foi nada, aquilo foi só um sonho e que aquilo foi fruto das suas imaginações. Então ele começou a pensar muito naquele sonho e também começou a questionar se o porquê o bicho também ter falado em japonês. Mas na cabeça dele, ele estava super convencido que aquilo não se passou nada de apenas um pesadelo. Ele se levantou, foi fazer a sua higiene pessoal e foi em direto à cozinha, onde ele abriu uma prateleira em busca dos seus sumos naturais. Ele tinha uma caixa gigantesca de sumos e ele inclinou para tentar entornar o sumo no copo. Só que ele reparou num certo detalhe da caixa. Ele viu um corte muito estranho nessa caixa e quando ele reparou nesse corte, apareceu o riso do Kajekau. Ele foi procurar em qualquer canto da casa, mas nada viu, não encontrou nada. Até que ele encontrou outra prateleira, só que cheia de vinhos que ele tinha guardado e até o seu champanhe. Ele decidiu ir beber o vinho, talvez para esquecer dos seus problemas, não faço a mínima ideia. Só que ele viu um problema também no vinho. O vinho tinha sido substituído por água pura. Ele entornou qualquer vinho que só vinha água pura, até ele chegou a provar, sabia água. E então também viu que o champanhe não estava lá. O champanhe tinha o objetivo de fazer também a Beatrice se divertir mais com ele após se ela perdoasse ele depois de uma briga efusiva pelos vistos. E ele volta a ouvir de novo o riso do Kajekau. Só que ele começa a pensar que aquilo é na verdade na mente dele e que a mente dele está só a misturar o pesadelo com o trauma dele, com o que ele teve com a briga com a Beatrice. As horas já batiam meio-dia e ele decidiu ir para a sala para ver um pouco de televisão para também relaxar e esquecer aqueles pensamentos, porque afinal ele estava muito estressado e não parava de pensar tanto no pesadelo como a briga dele com a Beatrice. Então mais tarde ele demorou para aí 1 hora até se deixando dormir até no sofá e quando ele acordou ele foi em direção à cozinha até que ele ouviu o riso, só que desta vez o riso era mais forte e esse riso forte vinha na direção da sala. E quando o Mark foi até à sala, ele viu o Kajekau ali sentado no sofá com o copo de vinho na mão. E essas visões foi o bastante para ele começar a acreditar que o Kajekau realmente existia. Ao ele ter aquele ataque de pânico, ele foi em direção à cozinha e pegou numa faca em direção à sala. Só que quando ele foi até à sala, não havia mais nada. Ou seja, o Kajekau já não estava ali. E ele começou a ter ainda mais ataque de pânico e também das suas paranoias, com que ele também, ao ponto de ele chegar a pensar que a alucinação e o pesadelo entraram na própria realidade dele. E mais uma vez, ele tenta pensar positivo, a pensar que aquilo não passava nada mais, nada menos que o resultado dos pensamentos da sua briga com a Beatrice. E ele, especado ali na cozinha, ele pisca os olhos e volta a aparecer o Kajekau, em que desta vez o copo de vinho estava vazio. Kajekau mostra o copo de vinho vazio, ao ponto de até entornar aquelas pingas de vinho restantes do copo para o chão. E ele pediu delicadamente o vinho. Ele queria mais um copo de vinho, queria saber onde estava mais vinho. O Mark, como ele estava tudo estressado, ele tentou atacar com a faca. Só que mais uma vez o Kajekau desapareceu. O Mark vai em direção ao banheiro, tenta lavar a própria cara e tenta pensar realmente que aquilo não passava de outra vez alucinação com o fruto da sua briga. Ele até meteu na sua própria cabeça que os vinhos podem ter sido retirados pela Beatrice, porque ela também deve estar chocada e também com a briga também irritada. Então ele pega no telefone e liga para a Beatrice para tentar combinar alguma coisa, para ver se ele pede desculpas, admitir os seus próprios erros e também a vida que segue e que vai levar o champanhe para tentar convencer a ela que está tudo bem. E a Beatrice não atendeu. Ele tentou ligar mais uma vez e também não atendeu. E foi quando os risos do Kajekau voltaram. Só que o Mark desta vez ignorou. E ele toma a decisão de ir à casa da Beatrice pedir desculpas pessoalmente e que se podem passar uma noite juntos para tentar reviver aquilo que eles tinham passado e que a briga não era razão de tudo acabar. Quando ele saiu de casa, enquanto ele estava a andar pelas ruas, ele estava a pensar sobre essa risada, o que é que era e o que não era, chegando à própria conclusão que aquilo não passava de alucinação. Ao chegar na porta de casa da Beatrice, estava fechada, bateu muitas vezes na porta e nada aconteceu, não havia sinal dela. Ele tocou na campainha e mais uma vez nada de sinais dela. Até que ele volta para trás tentando chamar ele próprio de covarde. Então quando ele estava a descer as escadas, mais uma vez ele ouviu a tal risada. E desta vez havia uma diferença. Ele ouviu uma janela a abrir. Só que ele não ligou por acaso, porque afinal ele pensava que a Beatrice não queria falar com ele. Chegando no bar, ele pediu uma cerveja e começou a beber, até que ele começou a ligar um pouco as partes do que se estava a passar.
Então, eu numa necessidade, eu tive que ir à casa da Beatrice e voltou a bater na porta de novo. E quando eu rodou a maçaneta, a porta de casa estava aberta, mas que ele achou estranho, porque afinal a Beatrice sempre tinha a porta trancada, ou seja, a porta da casa dela estava sempre trancada. Ele viu a janela aberta e ele correu em direção à sala, onde ele viu o tal champanhe e tinha lá um bilhete, onde o bilhete dizia para a Beatrice o perdoar e que ele tinha cometido muitos erros. Só que tinha um detalhe que fez o Mark ficar mais estressado do que já estava. Com muito amor e alma, dizia o bilhete. Só que ele nunca se lembrou de ter escrito alma. E no quarto ele viu a sua doce Beatrice deitada e que parecia estar sem vida. As lágrimas caíam nos olhos do Mark ao chamar o nome dela. Ele ouviu outra vez a risada, só que desta vez ele ouviu o Kajikaw a dizer alguma coisa e ele estava sentado na beira da janela com o copo de vinho na mão. Isso é tão gentil da parte dele, meu querido Mark. Ela viu o seu bilhete e também ouviu as suas desculpas. Afinal, ela ia te perdoar. Só que ela bebeu champanhe e... era veneno. O Mark começou a ter uma mistura de raiva e assustado e também de tristeza e foi em direção ao quarto da Beatrice, onde ele sabia que tinha uma pistola. Ele pega na arma e tenta disparar no Kajikaw, afinal a pistola só tinha 4 balas e ele falhou 3 balas. E nessas 3 balas falhadas, ele desviava de uma forma que eu não acho que um ser humano conseguia desviar daquela maneira. Nas 2 balas perdidas, ele trepava as paredes e ele falhou. Até que na terceira bala perdida, ele encolheu, mas de uma forma que até entortou a coluna, que um ser humano não era capaz de fazer aquilo. E na última bala perdida, o Kajikaw desvia de uma forma que era inacreditável. Ele entortou totalmente a coluna e os joelhos também encolheram completamente. O Mark, totalmente passado da cabeça, encosta o Kajikaw na parede e aponta a arma na cabeça do Kajikaw. Ele prega o gatilho, só que a arma não tinha mais balas. Olha para você, Mark. Você tinha razão quando você falou para si que você não passava de um covarde e você me queria matar logo de primeira com 4 balas restantes. Você é uma completa falha. E depois de ele ter esse diálogo, o Kajikaw chega perto do Mark e dá uma garrada na cara, chegando ao ponto do Mark desmaiar. E o Mark, quando acordou, estava a sangrar por todo lado e o Kajikaw estava ali agachado, vendo que o vinho acabou. E foi quando ele chegou perto do Mark e só com uma garrada ele atravessa o próprio coração. Quando o Mark morreu, o Kajikaw virou as costas e só disse: chato. No final, a polícia foi lá à casa e encontrou tanto a Beatrice morta como também o cadáver do Mark. E os ferimentos se comparavam a de um gato, ou seja, tipo como se fosse uma origem animal. Mas quando eles viram um detalhe na testa do Mark em que estava escrito em japonês: chato. Bom, então isso foi sobre a história do Kajikaw e eu vou tentar aqui dar a minha opinião sobre o roteiro só para vocês verem o que se passa na minha cabeça e sobre o que é que eu acho sobre essa história, para ser ainda mais verdadeiro com vocês. Sobre a história do Kajikaw, eu gostei, mas ao mesmo tempo não gostei, especialmente sobre a estrutura, porque a estrutura faz lembrar como se fosse uma cena de um episódio de uma série qualquer e que esse vilão podia ser o Kajikaw. E marquem minhas palavras, certeza que vai haver alguém no futuro, ou algum futuro próximo ou longo, que vai inspirar no Kajikaw. Quer seja série, filme, vocês vão entender depois. E sobre o design, eu adorei o design do Kajikaw. Aquela máscara, eu tentei pesquisar sobre essa máscara e por incrível que pareça, sim, está à venda. Eu vou tentar comprar essa máscara, mas não sei quando. Sim, eu virei um grande fã do Kajikaw. Eu adoro essa história. Portanto, que eu vos digo que eu já há muito tempo queria trazer esta história aqui para o canal. Sinto que é uma história que merece reconhecimento, apesar dos seus defeitos, por exemplo, ser tipo uma série, mas de resto eu adorei. Adorei o design dele, adorei como a estrutura dele, feito do personagem, tudo, as causas, é incrível. Especialmente quando ele trepa as paredes, faz-me lembrar o Homem-Aranha. E por favor, não venham com teorias que ele é Homem-Aranha, ok? Ele é uma creepypasta. Homem-Aranha é o Homem-Aranha. Mas pronto, então espero que vocês tenham gostado deste vídeo, cliquem no like, subscrevam no canal e também compartilhem, que isso é muito importante, hoje em dia o YouTube está cada vez mais difícil, e também cliquem no sino para vocês serem sempre notificados. Então isso para mim é tudo, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!